E hoje nós temos um Tradutor Iniciante Responde, que vai ser uma continuação do vídeo da semana passada. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que está dando seus primeiros passos. Na semana passada eu comentei com vocês sobre a questão dos cursos de tradução, né? Que num curso de tradução você não vai aprender a língua estrangeira, você já tem que chegar sendo fluente. Hoje, no Tradutor Iniciante, eu vou falar para você como que a gente chega à fluência de um determinado idioma. Por mais que eu já tenha visto algumas pessoas falando que não precisa ser fluente. Se você tiver um nível intermediário, você já consegue trabalhar com tradução. Eu, Laila, discordo dessa afirmação. Por que eu discordo? Porque quando eu comecei a trabalhar com tradução, eu tinha um nível, digamos, intermediário de inglês pela classificação do curso onde eu estudava, e eu não me sentia apta para traduzir do inglês, muito pelo contrário, eu dizia que eu não sabia nada de inglês. Eu também não gosto muito de inglês. Hoje eu sei inglês, mas eu não gosto de inglês, eu gosto de espanhol. Eu tenho minhas preferências na hora de trabalhar. Mas, né, eu posso dizer que existe sim uma diferença entre ser intermediário e ser fluente no idioma, principalmente para traduzir. Porque se você procura muitas palavras no dicionário, toda hora você tem que parar. Primeiro, a tua produtividade vai lá para baixo. Gostou do efeito sonoro? Segundo, você corre o risco de fazer uma tradução errada. Dependendo do idioma, então pode sair uma tradução que vai ficar meio sem pé nem cabeça ou mudar totalmente o sentido daquilo que estão querendo dizer. Então você tem que realmente entender o que está sendo falado no idioma original, interpretar aquilo e então traduzir. Por isso que eu digo que é importante ter fluência. Não adianta você parar palavra por palavra para olhar no dicionário que vai ficar uma porcaria a sua tradução. Tô sendo muito sincera, tá, gente? Mas então, como chegar à fluência? Sei lá, eu tô fazendo um curso, né? Já vi que eu preciso primeiro aprender o idioma para depois ser tradutor. Tô fazendo o curso, como é que eu acelero esse meu processo? Vou passar para vocês o que eu fiz quando eu comecei a estudar espanhol, porque quando eu comecei a estudar inglês eu fui uma desgraça. Eu era aquela aluna adolescente, né, gente? 11 aninhos, 12 aninhos, que não prestava atenção na aula, que copiava o exercício do coleguinha, né? E aí, o que aconteceu? A pessoa não aprendeu inglês, quando devia ter aprendido, né? Mas tudo bem. E no espanhol, quando eu comecei a estudar espanhol, anos depois, pelo menos uns 3 anos depois, eu fui estudar espanhol e já fui com outra cabeça. E aí, o que eu fazia? Eu não me contentava só com aquilo que o professor ensinava. Obviamente, eu ia pro curso, eu prestava atenção nas aulas, eu realmente fazia os exercícios, eu não copiava os exercícios, eu ia além daquilo que era ensinado em sala de aula. Comecei a pesquisar muita música, e aí eu ficava... Primeiro, eu tentava entender o que dizia a letra daquela música, e se eu não entendesse de ouvido, Aí, a essa altura, a gente já tinha internet, né? É quase impossível para um adolescente entender como era a vida sem internet. Aí eu ia na internet, procurava a letra, e aí eu lia a letra e tentava entender. Se eu não entendesse, eu partia para tradução. Eu não entendi nenhuma palavra. E aí sempre, né, com aquele bom e velho amigo dicionário do lado, para ir anotando as palavras que eu não conhecia, ganhando vocabulário. Depois eu parti para os filmes em espanhol, né, ou dublados em espanhol, ou original em espanhol. Era muito mais fácil eu conseguir dublado naquela época, né, porque, enfim, a gente não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Mas hoje a gente tem uma facilidade enorme. A gente pode ver nos streamings da vida muitas produções de vários países, não só produções americanas, né, mas mexicanas, então aos montes. Antigamente a gente só tinha as novelas mexicanas no SBT e às vezes nem tinha tecla SAP para botar no original. E a mucha honra, Maria la del barrio soy. Então, isso de querer buscar além me ajudou muito. Então eu comecei com músicas e depois eu fui para filmes, né, para novelas, e lendo sempre li muito em espanhol. Então eu procurava notícias nos jornais, né, o famoso El País, e livros
também literatura, eu lia em espanhol e tinha antigamente o que eu conseguia muito sem ser filme, né, que eu conseguia muito quando eu ia principalmente para casa dos meus avós, porque onde eu morava não tinha net, morava bem, né, gente? Eu fazia questão de assistir a TV Tele Espanhola e eu não entendia nada, era um terror pra mim aquilo, porque o espanhol da Espanha ele é bem acentuado, né? Ele tem um sotaque bem marcado, assim, e eu não conseguia entender nada. Mas eu não desistia, e eu deixava a televisão ligada, e eu ia tentando caçar as palavras que eu entendia ali no meio, e isso foi fazendo o meu ouvido se acostumar com aquele idioma. O que hoje para mim é ótimo, porque como intérprete, né, às vezes você vai traduzir alguém e a pessoa fala e você não sabe qual o sotaque que vai vir. Bolivian? Guatemalan. Venezuelan. Colombian. Pode vir um argentino, um espanhol, um chileno, um mexicano, um colombiano, um venezuelano, panamenho, e sei lá, né? Você não sabe quem vai aparecer ali. E você precisa interpretar, ou você precisa traduzir, né? Ou legendar, se for um vídeo. Enfim, então isso me ajudou muito. E o que eu quero dizer para você aqui é, se você está estudando idiomas agora, você precisa ir além do que aquilo que o seu professor te ensina. Hoje nós temos muito conteúdo extra classe, digamos assim. Então, além dos livros, né, que a gente já tinha lá na minha época que eu estudava, né, quando eu tinha lá meus 15 anos, assim, pouco tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, né, mais ou menos. Eu não me lastimo por tal. Não. É que breve completarei 15 anos. Então, além dos livros, né, da questão da literatura, que é importante também você estudar para aumentar o seu vocabulário, até mesmo para você ir aprendendo a pontuação, porque a pontuação muda, tá, gente? Não é a mesma regra de pontuação que a gente usa em português, em inglês, em espanhol e aí outros idiomas eu não sei. Mas, enfim, né, isso também é importante estudar, mas veja também, principalmente quem quiser trabalhar com tradução audiovisual ou com interpretação, vejam e ouçam muito conteúdo no seu idioma. Hoje em dia nós temos aí o boom dos podcasts, né? Então vai procurar podcast em inglês, vai procurar podcast em espanhol ou no seu idioma de trabalho, seu futuro idioma de trabalho, né? Para você ir acostumando o seu ouvido àqueles fonemas, aqueles sotaques, as formas de falar, porque tudo isso vai te ajudar. Não fica só com o material que o professor te dá. Ah, Laila, mas eu não tenho tempo. Não tem problema, você vai arrumar tempo, porque se você quiser, você vai conseguir. Você vai arrumar tempo ao invés de arrumar desculpa. Quem é muito bom em dar desculpa, é bom só nisso, né? Não consegue fazer mais nada. E tem muito conteúdo hoje que é gratuito. Eu, quando estava estudando, eu tinha que ir na locadora, alugar um DVD, caçar um filme qualquer lá com dublagem e legenda em espanhol para eu poder acompanhar, né? Então olha o trabalho que eu tinha. Hoje em dia você liga o seu computador, abre um streaming, o próprio YouTube que é de graça e você vê os conteúdos no idioma que você quiser. Olha que maravilha, olha como eu sofri anos atrás e olha como a vida tá mais fácil para vocês, né? Hoje você abre aí um Spotify, você abre sei lá o que e você tem acesso aos podcasts em diversos idiomas, seja para aprender, seja para quem já sabe, enfim, tem vários temas, não é limitado a uma área. Às vezes eu via filmes que não me interessavam nem um pouquinho, mas eu via porque era aquilo que eu tinha, né? Eu lembro que o primeiro filme que eu vi em espanhol foi Casamento Grego, depois eu encontrei, obviamente dublado, né, mas que tinha áudio em espanhol, foi aquela animação Robôs, não sei nem se foi uma animação que não fez tanto sucesso assim, né, mas que me ajudou. ¿Puedo ayudarlos? Sí, claro que puede, señor. Él es el conde Roderick von Cremallera. Eu não sei nem como é que é a dublagem em português. Eu só vi em espanhol. Depois desse... Rock! Gente, Rock Balboa. Rocky está golpeando el estómago del ruso con todas sus fuerzas. Né, o primeiro Rock, um colega meu do curso de espanhol tinha o DVD e eu falei, me empresta. E aí eu fiquei um final de semana com o DVD dele e eu assisti exaustivamente Rock só porque era em espanhol. Obviamente eu já tinha visto o filme em português, mas eu assisti exaustivamente em espanhol até fazer um buraco no DVD do menino, porque eu queria ganhar aquele vocabulário, eu queria conseguir entender, né?
Então tudo vai do quanto você se dedica para ganhar o vocabulário, para ganhar a fluência. Então eu vou falar mais uma vez, se você quer fluência e rápido, você precisa buscar também. Não fica só com o que o seu professor está ensinando para você, não. Então pega um vídeo, bota o vídeo com áudio em inglês, tenta botar legenda em inglês para te ajudar a entender melhor, né? Te ajudar a entender como se pronuncia as palavras, a velocidade de fala, a métrica, né? Como as pessoas falam e tudo mais, cadência. O vídeo você não está conseguindo entender. Hoje em dia a gente tem um outro recurso. Gente, olha isso, outro recurso, que é você diminuir a velocidade do vídeo. A gente pode tanto aumentar quanto diminuir a velocidade do vídeo. Então, assim, hoje eu assisto vídeos em espanhol com velocidade, às vezes, 2 vezes. Velocidade dobrada mesmo. Inglês eu assisto com 1,5, dependendo do quanto a pessoa fala, né? Do quão rápido a pessoa fala. Às vezes eu diminuo a velocidade, se estiver falando muito rápido. Principalmente se eu estiver estudando. Aí, de repente, eu até diminuo mesmo a velocidade para eu conseguir entender detalhes da fala ali que eu quero captar. Seja detalhes da métrica mesmo, né? Como a pessoa tá falando, da cadência de como a pessoa fala, das entonações. Aí eu vou tentar diminuir para tentar fazer igual, né? Fazer aquele shadowing, fazer aquela repetição daquela fala. Mas faz isso, pratica ouvir muito, pratica falar muito e ler muito. Tudo isso vai te ajudar a chegar na fluência muito mais rápido. E aí você vai ver que, de repente, o curso que você está fazendo vai te nivelar como intermediário, quando, na verdade, você já está muito mais avançado do que intermediário. Então, fica a dica aí para você. Se você gostou desse vídeo, então, deixa aquele seu joinha, compartilha com os seus colegas. E, claro, se você tiver uma outra dica de como chegar à fluência mais rápido, deixa aqui nos comentários também, porque eu também quero a sua dica, né? Eu também quero melhorar ainda mais a minha fluência nos idiomas. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!